Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Agora, vamos dar início à nossa palestra essa noite. Eu gostaria de apresentar o palestrante, nosso irmão Davanese. Ele é trabalhador da Casa Espírita Amor e Luz. E hoje, pela primeira vez, ele vem aqui para nós trazer suas palavras, o fruto do seu conhecimento. Então, nós só temos a pedir para Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a irmã Anastácia e toda a sua equipe, que possam iluminá-lo, possam tudo bem como seus mentores. Né? Nós sempre dizemos que, quando irmãos de outras casas, trazendo seu amor, se confraternizam com a gente, a espiritualidade e nós ficamos em festa. Né? Nós não temos a dimensão dos trabalhos, das energias, das vibrações que são proporcionadas e produzidas por esse trabalho. Então, que seja a noite de muita luz. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu agradecer inicialmente o convite da Solange e de toda a diretoria do centro. Dizer que realmente é uma honra, uma alegria. Espero, de alguma forma, contribuir com aquele pouquinho que eu sei, né? Aquele pouquinho que eu preparei, porque realmente a nossa doutrina é muito vasta, é muito grande. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que menos a gente sabe, né? Vou pedir sua licença para colocar a mesinha um pouquinho. Não. Por favor. Bem, pessoal, para essa noite eu preparei uma reflexão para a gente, cujo tema é salvação pela fé. E se a gente pensar, ou olharmos um pouco mais para trás, a gente vai entender, né, que estudando a doutrina espírita, nós compreendemos que Jesus, ele não morreu para salvar ninguém. Ele não morreu para salvar ninguém do inferno. A sua morte não significa a nossa salvação. E nem perdão adiantado pelos nossos pecados. Não pensem que eu sou blasfêmio. E não pensem que eu não acredito em Jesus. Muito pelo contrário. Acredito piamente com toda a minha força. Jesus realmente é o meu ídolo. É o meu exemplo. Mas não é lógico esse pensamento. Nós, como espíritas, acharmos que a gente colocou a nossa salvação na mão de Jesus, por maior que seja Jesus, é terceirizarmos a nossa responsabilidade. Não é isso? A partir do momento que eu acho que Jesus morreu e eu estou salvo de qualquer pecado e de qualquer... Eu estou livre para pecar. E não é isso. Na verdade, não é isso. Não é essa a interpretação espírita de que é salvação, ou do que é a salvação. E a doutrina espírita ela nos mostra que a salvação de cada um é entendida como a evolução espiritual de cada um. Aí começa a fazer sentido para a gente. Porque a partir do momento que eu reconheço as minhas faltas, eu passo a trabalhá-las. E eu me responsabilizo por aquilo que eu fiz. Não é muito mais coerente para a gente, para nos salvarmos? A salvação não está muito mais perto da gente, se eu pensar desse jeito, do que se eu colocar na mão de Jesus lá atrás, que foi crucificado, e eu imagino que foi por um motivo político, pelo que a gente estuda, mas nunca a religião nos colocou isso, porque existia uma briga entre um grupo de fariseus com outro grupo, e Jesus estava no meio atraindo as multidões, e por isso eles sacrificaram Jesus. E para justificar essa crucificação, muito provavelmente eles acharam um jeito de amenizar a situação. Não é verdade? Então, a nossa salvação, ela depende da nossa transformação moral. A partir do momento que eu entendo, que eu olho para dentro de mim, eu falo, puxa vida, eu tenho tantas coisas boas, mas eu também tenho tantas coisas ruins. O que é melhor? Eu focar nas minhas coisas boas
aumentar as minhas coisas boas ou ficar me lamentando pelas coisas ruins que eu fiz? Ou que eu faço, ou que eu faço. Não é verdade? Então, essa transformação moral, ela vai ocorrer naturalmente. Essa transformação moral, na verdade, ela vai mostrar para a gente que o céu é um estado íntimo de cada um. Assim como o inferno é um estado íntimo de cada um. Se eu me conecto com boas comunicações, com boas vibrações, se eu tenho boas atitudes, se eu sou uma pessoa que penso bem, ajudo, sou caridoso, poxa, eu tenho um céu dentro de mim. Não é possível alguém de nós aqui ter um comportamento desse com um inferno dentro de nós. Não é compatível, não é lógico, não seria justo. A espiritualidade não deixaria que isso nos acontecesse. Mas, ao contrário, se eu faço tudo errado, se eu sou magoado, magoo as pessoas, se eu trago uma mágoa dentro do meu coração, se tudo eu brigo, se tudo eu reclamo, se tudo nada está bom, está chovendo, eu reclamo que está chovendo, está calor, eu reclamo que está calor, se está frio, nada está bom. Meu Deus, o que eu tenho dentro de mim? Não é verdade? Como que é meu coração? Como que é a minha sintonia? Será que se eu pensar tudo isso, eu estou sintonizado com coisas boas, com boas vibrações? Com certeza não. Então, somente através da reforma íntima é que nós vamos buscar a nossa salvação. E o que é a reforma íntima? A reforma íntima é eu olhar para dentro de mim, sem o véu nos olhos, e enxergar realmente como eu sou. É fácil? Não. É extremamente difícil. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Quem daqui, não se responder, mas quem daqui vai se perguntar e falar que sim, ele é egoísta e vai falar que sim? Eu não vou responder. Sou eu. Eu não sou egoísta. E minha mulher está ali. Se perguntar para ela que eu sou egoísta, ele é assim. Ela não vai participar, mas com certeza ela vai falar assim. Ele é assim. Nossa, ela vai ter 1 milhão de exemplos para falar que é egoísta. Mas eu não enxergo o meu egoísmo. Eu não consigo enxergar. Eu acho que eu sou uma pessoa generosa, eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo para as pessoas, eu não sou desprendido. Mas eu estou olhando com um véu na frente dos meus olhos. Não é verdade? Se eu tirar esse véu daqui, nossa, tudo que ela fala para mim, eu falo, realmente ela tem razão. Então a gente tem. A reforma íntima é um estado. É um estado, na verdade, é um estado de evolução espiritual. Na reforma íntima, ninguém acorda um dia e fala assim, ó, hoje eu vou fazer uma reforma íntima, não é assim. Mesmo porque se a gente fizer isso, e vamos botar no exemplo de novo, que amanhã cedo eu acordo e falo assim, ó, a partir de hoje eu não sou mais egoísta. Então toda vez que eu achar que eu sou egoísta, eu vou reprimir. Toda vez que eu achar egoísta, eu vou sufocar. O que vai acontecer? O egoísmo dentro de mim é uma brasa embaixo da cinza. Ele vai estar ali, escondidinho. O próximo ventinho que der, o meu egoísmo, ele é assim. Ele volta tudo. Ele volta tudo com toda a força. Mas, se eu me conscientizar que o egoísmo é uma coisa ruim para mim, é uma coisa ruim para minha esposa, para meus filhos, para meu vizinho, para meu amigo, para meu colega de trabalho, agora eu tomei consciência, eu tirei o véu dos olhos e eu tomei consciência daquilo que realmente eu preciso fazer, da atitude que realmente eu preciso tomar. Tá certo? Então, a reforma íntima ela é multifatorial, ela envolve uma série de coisas que a gente não percebe. A gente só vai percebendo que ocorreu a reforma íntima ou que a nossa reforma íntima está em curso a partir do momento que eu começo a olhar as minhas boas atitudes e praticar e aumentar as minhas boas atitudes. Não é isso? Assim, à medida que eu aumento as minhas boas atitudes, eu começo a enxergar minhas atitudes ruins. Quando, nossa, isso faz tanta coisa boa, mas eu faço tudo de ruim. Nossa, faz tanta coisa boa, mas eu... Aí eu consigo enxergar realmente o que eu estou fazendo de ruim e o que eu estou fazendo de errado. Então, o céu de cada um, ele vai ser formado dentro da gente através do nosso pensamento, através das boas atitudes, da caridade, do amor ao próximo, de ouvir, né?
Quantas vezes as pessoas não querem, precisam de alguém para falar, e a gente, meu Deus, agora não dá. E a gente acaba não ouvindo, não fazendo essa caridade tão boa. E eu sempre gosto de dar um exemplo que é da caridade, porque a caridade ela é assim. Imagine que está uma noite fria. Hoje, chovendo. Você tomou banho, jantou, e na sua cama, sua frente da televisão, está passando um filme do bacana. Toca a campainha. Um jeito é assim, ó. Meu Deus, quem será que vem numa hora dessa na minha porta? Não é um pensamento? Você chega lá, pois não. Você tem um lanche para me arrumar? Hoje não tenho nada. Bom, a pessoa vai embora. É um comportamento. Um outro comportamento, tocar a campainha e falar assim, meu Deus, nessa hora eu me tirar da cama. Você tem um lanche para me arrumar? Tem, peraí. E entrega para outra pessoa. Aí tem uma terceira opção. Alguém toca a sua campainha, num dia de chuva, você está lá com a televisão, mas não. Você tem um lanche para me arrumar? Quero só um pouquinho, meu irmão, para eu pegar para você. E vai lá e faz um lanche para ele, como você faz para você. Você passa manteiga nos pedaços do pão, você põe presunto, farela, você pega se tiver frio, um chocolate quente, um leite quente, e leva, vai, meu irmão, segue com Deus. Qual a diferença do terceiro para o primeiro? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A não ser o amor, a não ser a caridade, a não ser a pureza interior de cada um, a evolução espiritual de cada um. O terceiro está lá na frente. Entendeu? Que aquele irmão que está batendo na porta dele naquela hora, muito provavelmente já me atendeu numa vida passada. Então, esse é o reflexo da reforma íntima. A reforma íntima nos modifica positivamente. Não dá para a gente fazer uma reforma íntima e ser pior. A espiritualidade, com certeza, não permitiria isso. Então, já a doutrina espírita, ela nos faz entender que salvação não é salvar os problemas do mundo. Né? Todos nós temos problemas, vamos continuar tendo. Tivemos, temos e vamos continuar tendo. Afinal de contas, nós temos um planeta de provas e expiações. É aqui que as coisas estão acontecendo, nesse exato momento. Se a gente tivesse no planeta de provas de regeneração, talvez não, com certeza, será um pouco melhor. Mas nesse que a gente se encontra, é um problema, é uma situação, é um planeta em que a gente tem que espiar e passar por pronto. Então, para eu me salvar, é preciso ter fé. Eu não consigo a salvação sem a fé. Não há facilidades na salvação. Não é verdade? Me salvar não é eu entrar num templo e eu estou salvo. Ou eu entrar num templo e comprar minha salvação. Comprar um lugar no céu, comprar uma garrafinha de água dentro, comprar um... Não é lógico. Não faz sentido na vida da gente, na vida do Espírito, naquilo que acredita no Espírito. Então, para eu me salvar, eu preciso que eu tenha fé. E ter fé é acreditar, é crer, é certeza de que algo vai acontecer. E o exemplo mais forte de fé, um dos mais fortes, é o de Abraão. Abraão levou seu filho para o sacrifício a Deus. Nossa, é duro. Imaginem só aqueles que são pai e aqueles que também não são, né? A fé de uma pessoa levar seu filho para o sacrifício. É algo realmente. Eu acredito que fazer muitas encarnações para chegar nesse ponto, né? Com certeza. E um outro exemplo, bastante forte, é daquela mulher que sofre com hemorragia e toca nas vestes de Jesus e é curada. Que exemplo forte de fé. Então, é certo que o homem ele tem que crer nele. As pessoas, nós, temos que crer em nós, confiar em nós. Acreditarmos, crermos que somos capazes, que é possível mudar. Essa é a fé. A fé é eu acreditar que eu posso mudar. Se eu acreditar que realmente eu posso mudar, eu vou conseguir mudar. Não é verdade? Então, quando Jesus diz
que a fé transporta montanhas, e ele dá o exemplo da semente de mostarda, fugiu a mostarda, o mostarda, que se fizéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente conseguiria transportar uma montanha. Na verdade, essa montanha ele não está falando literalmente de uma montanha, do morro cheio de terra. Ele está falando das nossas montanhas. Está falando das nossas mazelas, das nossas fraquezas, daquilo que realmente a gente faz, né? O que não poderia fazer, ou não deveria fazer, mas que pelo momento que a gente vive, a gente acaba fazendo. É no planeta que a gente se importa. Então, a gente tem que pensar que a fé que Jesus fala é essa, de mudarmos as nossas mazelas. Então, na visão espírita, quem ama e quem tem fé não é o nosso corpo físico, né? É o nosso espírito. A nossa fé está no nosso espírito. Não está nesse corpo. Esse corpo, na verdade, ele só obedece o que o espírito manda. Então, nós vamos ver que mesmo pessoas que não têm nenhuma intimidade com uma religião, por exemplo, não frequentam, não fazem as suas preces na casa, à noite, não bebem, não agradecem, mais agradecem do que bebem, que essas pessoas, mesmo essas pessoas, na hora que tem um aperto muito grande, eles recorrem a Jesus. E quando essas pessoas recorrem a Jesus, o que elas estão fazendo? Manifestando a sua fé, embora seja pouca, comparada com a nossa, fazemos as preces, que acreditamos, que oramos, que estamos tentando nos melhorar. Então, mesmo essas pessoas, mesmo que rudimentar, essa fé que ele trouxe de outra encarnação, está ali dentro dele, guardadinha. Né? E na hora que ele mais precisou, ela apareceu mesmo que pouquinho. Então, a dor e o sofrimento aqui na Terra, eles não são levados por outra encarnação. Não é verdade? Eles ficam no corpo físico. O que a gente vai levar? Vai levar o nosso amor. Aquilo que a gente aprendeu amando a nossa fé. Isso não vai nos acompanhar. Então, a sabedoria e o conhecimento, eles são do Espírito. E essa semente de luz, que se chama fé, o Espírito traz com ele, de uma encarnação para outra. E por que algumas pessoas trazem essa pouca fé ou mais fé? Então Kardec responde. Certas pessoas, em certas pessoas, a fé parece uma coisa inata, que ela trouxe com ela, né? Ela já nasceu com ela. E basta essa centelha, basta uma faísca para essa fé aparecer, multiplicar. E quando as pessoas têm facilidade em aceitar as suas provas, ou elas entendem o que elas estão passando, é um sinal de que elas evoluíram, que elas estão evoluindo, que elas sucedem essa evolução de encarnações passadas. E essa questão é muito interessante. Essa questão da gente entender e aceitar as falhas, as contas da gente. Eu tinha, já faleceu, mas eu tinha uma tia, que era a tia Santina, e essa tia, minha tia, como eu tinha 3 filhos, o mais velho tinha um problema mental muito grave, e a gente estava parado de mim, estava trombado, a gente tinha dormido. Mas a minha tia, ela era a resignação em pessoa. A gente nunca viu essa tia reclamar. Nós nunca vimos ela brigar com ele, reclamar, xingar, ficar brava. Não ficava brava. Você estava trombado na gente, chamava Edson. Edson, não faz assim, filho. Calma. Ele não faz isso. O que é isso? É a fé. Ela trouxe esse amor da outra vida. Ela trouxe esse amor da outra encarnação. E eu estava comentando antes, justamente com a Solange, certa vez eu assisti uma palestra da professora Niura, em que ela falava que uma coisa que chamava muita atenção dela, ela é médica, trabalha no neurológico infantil,
E quando ela viu uma mãe que o filho tinha problema neurológico, né? Essas mães eram extremamente resignadas, porque essas mães eram o amor em pessoa. Então eram pessoas evoluídas, são pessoas evoluídas, não é verdade? E outras pessoas, ao contrário, não trazem, né? Não trazem essa fé. São aquelas pessoas que a gente tem no trabalho, às vezes tem em casa também essas pessoas, que nada dá certo. A pessoa anda uma nuvem negra em cima da cabeça, jogando raio nele e quem está perto, né? No nosso apartamento tinha alguma assim. Era terrível, né? Você passa perto da pessoa, o seu pelo do braço levanta na mesma hora. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, esse tipo de pessoa está atrasado espiritualmente, né? Ao contrário, ele ainda não acendeu essa centelha dele, não acendeu. Ele ainda não despertou, né? Essa fé dentro dele. Então, nós vamos encontrar a fé cega, né? E a fé raciocinada. A fé cega é aquela fé que não tem a razão. E Kardec fala, no Livro dos Espíritos, na questão 481 ou 483, dos convulsionários. Quais são os convulsionários? São aqueles indivíduos que são movidos por uma fé cega. Então, a gente vai ter dois casos bastante conhecidos de fé cega, né? De bastante. A gente pode ter fé cega individual, a gente conhece alguém que está sempre acreditando em, né, dogmas, em qualquer coisa, mas tem alguns que são muito mais graves do que isso. E um deles é do diácono Francis Purves. Esse diácono, ele faleceu em 1727 e ele foi enterrado no cemitério de São Medrado. E esse diácono, ele era uma pessoa muito boa. Ele tinha como objetivo na vida dele orar, fazer prece, ele era recluso, e fazia meia. Então ele era uma região muito feia, muito fria na praça, ele fazia meia e entregava para as pessoas. E quando esse diácono faleceu, o irmão dele levantou um túmulo para ele, onde ele foi sepultado no cemitério, e as pessoas passaram a ir lá. Então elas pegavam aquela poeirinha que formava lá, punha na água, tomavam porque era remédio, tiravam um pedaço do túmulo e levavam embora. E começaram a ter, ia convulsionar, porque as pessoas começam a demonstrar, ter comportamento de convulsão, e caíam no chão, e ficavam mais tribuchando, tremendo. Então o Kardec foi estudar por que isso acontecia. E se a gente olhar lá, a gente vai entender por que ele fala isso. E um outro exemplo, mais grave do que esse, que é o do Jim Jones, que acho que quase todo mundo que vai lembrar. Em 78, 918 pessoas morreram, desencarnaram entre um suicídio coletivo e assassinados. Então, o que esse Jim Jones fez? Ele prometia uma cura que realmente não acontecia. Ele tinha lá um local lá na Guiana, no meio da selva amazônica, na Amazônia, e ele prometia então cura. E prometia que no futuro, né, na hora de chegar ao apocalipse, essas pessoas que desencarnassem seriam beneficiadas com isso. A determinado dia lá, ele pegou um veneno, diluiu no refrigerante e deu para todo mundo tomar. Quem não tomou, eles matavam. Então, ou você morria porque você tomou veneno, ou você morria porque as pessoas matavam. Então, esse é um tipo, esses dois exemplos que eu acabei de falar, né, são fé cegas, são fé sem razão. São fé sem razão, né? Porque se qualquer um desse a razão em dia, falou, pelo amor de Deus, para que isso, né? Tudo me matar, faz sentido, né? Todos nós aqui estamos com muita fé e nem por isso fazemos esse tipo de loucura. Então, a fé raciocinada, é importante a gente entender que ter fé não é sinônimo de ausência de dor e nem de sofrimento, não é verdade? Não é porque eu tenho fé que eu não sofro. Na rua, no trânsito, no trabalho, seja onde for, estou sempre sendo desafiado. Pode ser que também nem sofra, mas estou sendo sempre desafiado. Então,
E é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente vai entender a nossa fé, tá certo? Aí a gente vai entender o que a gente, como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo. Então, quando nós falamos, tenho fé que algo vai acontecer, se eu falar para vocês, eu tenho fé que algo vai acontecer. Eu tenho fé que vai acontecer. Eu vou ganhar na loteria. Eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Mas nem o nenenzinho que está aí acredita em mim. Não é verdade? Está na cara que eu estou falando da boca para fora. Agora, se eu acredito, se realmente eu entendo, por exemplo, eu acredito, eu tenho fé que eu vou ter uma nova encarnação e que lá eu vou poder me melhorar. Puxa vida, né? É razoável, plausível isso para mim. Então, às vezes nós estamos desanimados, né? E a gente está crente de tudo, a gente não acredita em nada, e nós esquecemos que a gente tem essa fé dentro da gente. A gente não lembra que em outra encarnação eu posso ter tido muita fé. E é que essa fé ela pode voltar agora e me tirar dessa situação. Então, o maior poder da fé é justamente poder canalizar, direcionar as nossas forças, as nossas energias, as nossas boas atitudes para aquilo que a gente quer. É só isso. É tão simples, mas é tão difícil de fazer. Não é fácil de a gente fazer isso. E eu vou lembrar aqui de novo, trazer aqui de novo para a gente, o caso da mulher com hemorragia, com problema de hemorragia, né, que foi o que eu citei no começo. O que acontece? Se ela tivesse parado, né, estava indo Jesus, aquela multidão do lado dele, cheio de gente, se ela ficasse parada e falava assim, ai Jesus me salva, Jesus me ajuda, provavelmente não teria acontecido, não é verdade? Mas a partir do momento que ela se dispõe aí, e ela rompe, ela atravessa aquele monte de gente, com certeza deve tomar até uns filhos, ficando bravo com ela, empurrada e tal, mas ela vence tudo isso. E ela vai lá e toca a veste de Jesus, nesse momento, a graça chega até ela, a cura chega até ela. Por quê? A gente pode entender que faça a sua parte por ter ajuda. Então não adianta também a gente se basear só, eu tenho fé e você estava esperando. Isso não vai acontecer. Na verdade, eu tenho que ter fé, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar um passo à frente. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que canalizar a minha energia, meus pensamentos, as minhas atitudes boas, para que aquilo realmente retorne para mim. E o Espiritismo traz exatamente essa proposta de explicar essa fé, de explicar o sentido da fé, né? E, inclusive, ele nos explica que mesmo que eu tenha toda a fé do mundo, mesmo que eu me movimente, mesmo que eu faça a minha parte, mesmo que eu tenha ótimas atitudes, eu posso não conseguir isso. Eu posso não conseguir aquilo que eu tanto quero. O que o Espiritismo nos explica? Não conseguiu, mas será que não é uma prova que a gente tem que passar? Será que não é uma expiação que nós teríamos que passar e por isso não recebemos isso? Será que essa graça que eu tanto queria não é do meu merecimento? Não é lógico a gente pensar assim? Não é claro, nítido, isso na vida nossa de espírito? Né? O que é mais importante, mesmo que nós não consigamos essa nossa graça, o que vai acontecer? Eu vou passar por essa prova, vou passar por essa expiação, eu vou ter dor, sofrimento, mas na próxima encarnação, eu acredito, eu creio, eu sei que lá eu não vou ter mais essa prova. Eu já passei, já expiei, já sofri. Não é isso? Não é isso que a gente aprende no Centro Espírita? Então, a dor e o sofrimento que nós avaliamos se a fé é real mesmo, não é verdade? Porque é fácil a gente ter fé quando está tudo bem, quando está tudo certo. Material, espiritualmente, a nossa vida está 100%, aí estou cheio de fé, não é verdade? Mas quando alguma coisa nos acontece, pronto, né? Primeira coisa que a gente já faz é, nossa, por que comigo? Não é assim que a gente sempre faz?
Assim, quando acontece alguma coisa com a gente, normalmente a gente fala assim, por que eu? Por que comigo? Deus, por que comigo? Não é assim que normalmente a gente não aceita, né? Por mais, a gente precisa evoluir. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aceitando. Mas uma mãe quer falar assim, ô Deus, obrigado, estava precisando passar por isso. Pô, bacana. Eu espero um dia chegar lá também. Não está fácil não, mas espero um dia chegar lá também. Mas então manter a confiança na divindade, quando nós enfrentamos uma dificuldade, é o que caracteriza realmente também a nossa fé. Não é verdade? É isso. Então, às vezes a dificuldade vem para que nós reflitamos em que nós estamos depositando a nossa fé. Para que a razão apareça. Será que em determinado momento minha fé não está cega e eu estou achando que estou abafando, que eu sou um mega espírita e de repente eu falo, meu Deus, né? Estou no choque, estou filtrando. Não é assim, eu preciso dar um passo para trás. E aí então a gente pensa assim, eu acredito na vida futura, mas eu valorizo somente a presente. Puxa, né? Ou eu acredito que existe espírito, mas quando o corpo não vai bem, eu desacredito. Não é bem assim, né? Então nós devemos aceitar os desafios, né? Esses desígnios que não são bons, com resiliência, né? Com tranquilidade, com calma. E nós vemos que a fé ela é calma. Ela não é aquela fé do convulsionário, que precisa sair gritando para todo mundo, falando no microfone, aquela gritaria. Recentemente teve um problema, recentemente a gente perdeu um parente, e do lado do velório, do outro lado tem um pessoal de outra crença. Eles pegaram o microfone e começaram a gritar lá, um negócio assustador. Uma pessoa ali fazendo uma prece ainda nem ouvia. Então, não faz sentido. A prece não está na altura da minha voz, né? A prece está dentro do meu coração. E a Solange também conhece, todos vocês conhecem o professor Edson, né? E ele sempre brincava com a gente, pessoal, você não precisa rezar em voz alta. Jesus não é surdo, não é verdade? Ele sempre brincava com a gente no departamento, com você precisa rezar em voz alta. Mas mentalmente, a sua energia está chegando em Jesus e ele está sabendo o que você está fazendo. E a gente vai encontrar pessoas que estão muito atrasadas em poderes evolutivos. Pessoas, por exemplo, que estão doentes e não acreditam no remédio. Né? Então elas lutam contra elas mesmas. Elas são ruins? Não. Elas são atrasadas, elas não têm evolução espiritual, elas não chegaram ainda nesse ponto. Nós precisamos ter o quê? Caridade, bondade. Se encontrarmos uma pessoa assim, temos que abraçá-las, né? Olha, não faz isso, não seja assim, isso está te fazendo mal, isso não é ruim para você. Isso é sempre bom. Então, a fé é essa confiança, é a certeza. A fé espírita nos dá essa certeza, né, da vida futura. E nós não devemos nunca desanimar, nunca esmorecer, né? Veio a dificuldade, nós temos que superar. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa função, não é verdade? Então, aconteça o que acontecer, nós sempre continuaremos nos levantando. A cada queda, a gente vem um recomeço. Toda vez que a gente tiver uma queda, uma dificuldade, sentamos, elevamos nossos pensamentos, oramos e nos levantamos. Nossos mentores estão lá para nos ajudar. Eles nunca faltam, né? Nossos mentores, se nós passarmos a ter pensamentos ruins, os nossos mentores nos abandonam? Não. Eles só se afastam. Por quê? Porque eles atendem o livre-arbítrio. A partir do momento que eu passar a ter novos pensamentos bons, positivos, boas energias, boas vibrações, eles voltam. Né? Eles ficam lá de longe olhando, coitado, aquele meu irmão, ele precisa melhorar, ele está numa situação bem ruim, mas o que eu posso fazer se ele quer ser assim? Não é verdade? Então, para finalizar, pessoal, eu quero trazer aqui uma frase do Leon Denis, que fala assim: quem perde a fé não pode perder nada, porque já perdeu tudo.
Pessoal, espero ter de alguma forma colaborado com um pouquinho que seja, né, Su? Quero agradecer também o convite da Solange, toda a diretoria, dizer que realmente é uma alegria para eu estar aqui. Preparei essa reflexão com muito amor, com muito carinho. E é para a gente que estuda, que gosta. Aliás, eu gosto mais do que eu estudo. Eu gosto do estudo, eu gosto mais. A doutrina espírita é maravilhosa. Né? Então, como eu disse, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Porque a gente vai percebendo que quanto mais a gente anda esse caminho, né, mais a gente temos que melhorar. Então, agradeço a todos, agradeço a Solange mais uma vez e que Jesus esteja sempre com vocês. Estou demorando, hein? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Opa! Não, pode. Em resumo, a fé é transformadora e eleva o espírito do homem, né? Sim. Do homem no geral, né? Sim. Eu penso, depois de ter preparado essa reflexão, que a gente só melhora a partir do momento que a gente tem fé. Né? Porque se você acreditar que você pode melhorar, e aí você vai melhorar. Enquanto você não acreditar nisso, você vai da mesma forma. Será da mesmice. Você falou aí da convulsionária, né? Eu ainda não entendi direito. O convulsionário é aquela fé cega em que as pessoas que são movidas por acreditar em alguma coisa que não tenha a razão junto. Não que não tenha razão, não tenha a razão junto. Então, quando, por exemplo, as pessoas começaram a ir no túmulo religioso, elas acreditavam que tomar, imagina só, acreditar que você pega um pozinho de alguma coisa, põe na água e isso cura você. Não é cego, não tem razão de acontecer isso, não teria, né? Ou se eu pegar um pedaço de túmulo da pessoa e levar para minha casa, eu vou me salvar, né? Não tem muita lógica nisso. A lógica não, aí eu vou me salvar a partir do momento que eu melhorar internamente, melhorar o espírito, como ser humano. O espírito, como? É isso? Mais alguém? Tudo certo? Então nós só temos a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei muito feliz.